Caras e caros amigos, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, uma palavra muito especial ao Jorge Marques, como não podia deixar de ser. É também por causa do Jorge Marques, não só, mas é sobretudo por causa do Jorge Marques que hoje estamos aqui. E eu quero agradecer muito o convite. É muito bom estar aqui novamente em Marvão e é muito bom poder estar aqui novamente com todas e com todos. Caro Luís Testa, parabéns pelas novas responsabilidades, pelas responsabilidades de sempre, não te escapas, é assim. E é muito bom estar aqui na tua federação. Deixem-me partilhar 3 ideias convosco. 3 ideias simples. A primeira, para vos dizer porque é que uma das razões pelas quais não podia deixar de estar aqui hoje se chama exatamente Jorge Marques. Não conheço o Jorge Marques há tanto tempo como o Luís Testa, disse que conhecia, mas conheço o Jorge Marques, que eu me lembre, desde 2020. O Jorge Marques, com um conjunto de outras pessoas, equipas, como já foi dito hoje, nós só conseguimos responder se trabalharmos em equipa e se soubermos ser equipa, e às vezes isso não é fácil, mas o Jorge Marques, em 2020, integrou o Conselho de Administração que eu tive a honra de designar para a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. E chamou-me o Jorge Marques a atenção há pouco que a data em que foi nomeado para esse Conselho de Administração foi uma das datas mais difíceis das nossas vidas. Foi março de 2020, a primeira quinzena de março de 2020. O Jorge dizia que esteve quase para ser no dia em que foi decretado o estado de emergência. Não terá sido exatamente no dia em que foi decretado o estado de emergência, mas foi por aí. E, portanto, em 2020, o Jorge Marques, com um conjunto de outros colegas, aceitou presidir aos destinos da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. E fê-lo trazendo com ele um conjunto de valores que eu hoje não posso deixar de recordar, até porque há bocado os voltei a ver quando recuperei o currículo e o despacho em que o designei, que está publicado em Diário da República, como enfermeiro-diretor da ULS do Norte Alentejano. O Jorge Marques tem um percurso profissional de relevo. O Jorge Marques trabalhou numa das mais bonitas profissões, são todas bonitas e são todas importantes, naturalmente, mas numa das mais bonitas profissões que temos, designadamente no nosso sistema de saúde. Jorge Marques foi enfermeiro desde os anos 90 e, naturalmente, que sabendo nós aquilo que é a importância dos médicos, dos técnicos, de todos os profissionais de saúde, sabemos muito bem quem são aqueles e aquelas que ao longo das 24 horas do dia que nós precisamos, quando estamos internados, por exemplo, lá estão a dar-nos a mão, a dar-nos a injeção, às vezes a dar-nos algum ralhete, mas a prestar apoio àquilo que são os nossos cuidados de saúde. Depois, o Jorge Marques, além de enfermeiro, tem um percurso notável naquilo que é a assistência na emergência médica e, portanto, conhece muito bem aquilo que são as dificuldades de continuar a prestar cuidados de saúde em zonas do país onde é tão difícil chegar e garantir que os cuidados chegam no tempo que é preciso. Mas além de enfermeiro e de coordenador do INEM e das suas responsabilidades que teve numa série de áreas que são essenciais na vida de um hospital, que é uma organização complexa e que serão muito úteis para aquilo que um futuro Presidente da Câmara de Marvão precisará de fazer numa Câmara Municipal, desde a gestão da qualidade, à gestão do risco, às áreas da preparação para a resposta à emergência. O Jorge Marques, dizia eu, tem uma experiência que deve ser única entre muitos. O Jorge Marques estava no INEM, esteve em Timor-Leste, num momento especial da vida de Timor-Leste. O momento em que o Presidente Ramos Horta teve um atentado e o Jorge Marques estava entre aqueles que o ajudaram a ser socorrido e que permitiram que se salvasse. E por isso o Jorge Marques tem, e é tão discreto nisso,
provavelmente alguns sabem, mas nem sequer se recordavam, tem muitas medalhas de ouro no seu currículo à conta destes trabalhos de preparação e resposta e de auxílio a tantas e a tantos, designadamente neste momento tão importante da vida de Timor. Mas, além do mais, o Jorge Marques, além da sua vida profissional, das suas competências, da sua vida de serviço público, também enquanto bombeiro voluntário em Porto Alegre, o Jorge Marques tem sido também, como hoje já foi dito, presidente da Assembleia Municipal de Marvão e tem-no feito com grande competência, com grande capacidade, fazendo um desempenho que, como hoje já foi dito, nos deixa a todos muito orgulhosos e relativamente ao qual temos que continuar a bater-nos pela sua manutenção. E por isso não há ninguém com um perfil melhor, diria eu, do que o Jorge Marques, agora que tem essa disponibilidade, para abraçar este desafio. E esta é a primeira razão pela qual eu não podia deixar de estar aqui hoje. Mas também não podia deixar de estar aqui hoje porque estas eleições são umas eleições muito importantes. O poder local é essencial, é a primeira linha de poder na resposta às necessidades das populações. Pela proximidade, o dia-a-dia, a vizinhança, a escuta atenta, a porta aberta, o conhecimento daquilo que são os problemas, o conhecimento daquilo que são, muitas vezes, até as dificuldades pessoais, fazem deste nível de exercício do poder um nível sem paralelo em termos da exigência, porque nós, de vez em quando, esquecemos quem é o Primeiro-Ministro, esquecemos quem é o Ministro, esquecemos até de quem são os vários ministros ou deputados que temos, mas raramente nos esquecemos de quem é o Presidente da Junta ou de quem é o nosso Presidente de Câmara. E, portanto, estando nós a falar de um ciclo político em que se vai decidir o poder local, para mim era essencial estar aqui hoje. E era essencial estar aqui hoje também porque este nível de trabalho, de intervenção política, encontra hoje uma enorme complexidade que já não é compatível com apenas estar nos lugares, por estar nos lugares, que é muito aquilo que temos tido, porventura, também aqui em Marvão há vários anos. É preciso quebrar o círculo vicioso, já foi dito aqui antes. É preciso atrair pessoas e atrair investimento. É preciso dinamizar o Concelho de Marvão. É preciso investir na área da hotelaria, face àquilo que é a riqueza deste Concelho, naquilo que é, naturalmente, que são as suas potencialidades maiores, o agrocomércio, o parque natural, o vinho. Mas também é preciso que quem vive todos os dias neste Concelho tenha respostas para aquilo que são as suas esperanças e as suas expectativas. Isso não é possível de ser feito apenas com um festival de música que é muito bom para quem vem de fora e visita o Marvão, que é o meu caso como turista, mas não é suficiente para aquilo que é a vida dos casais, das famílias, dos jovens que diariamente vivem neste território, que precisam de mais e esperam mais. Esperam deslocações, capacidade de transportes públicos para se deslocarem, esperam serviços públicos de qualidade, e Marvão tem tido serviços públicos de qualidade, mas precisa de continuar a não os deixar cair e precisa de continuar esse investimento. Precisa daquilo que são coisas que hoje tendem a desaparecer das nossas localidades, como multibancos, como mercearias, como serviços que são absolutamente essenciais e que estão muito ligados àquilo que é a densidade demográfica e que se têm perdido muito por força daquilo que é a diminuição da população e que depois nos arrasta para esta pescadinha de rabo na boca, que é menos população, menos serviços, menos investimento, logo outra vez menos população. E para isso é necessário encontrar respostas, e só gente que conheça bem o território e que tenha energia para o fazer, como estas equipas que hoje aqui conhecemos e que vão apresentar-se ao voto dos eleitores na Beirã, em Santa Maria do Marvão, em Santo António das Areias e em São Salvador da Aramanha, é que será possível garantir essas respostas. E também só com uma equipa à Assembleia Municipal que mantenha a qualidade daquilo que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido por quem nos tem lá representado.
E por isso um voto de confiança muito grande e uma palavra muito amiga ao Tiago Teotónio Pereira, não só pelas suas responsabilidades na CCDR Alentejo, mas também pela sua capacidade de, na sua juventude, ser já um repositório de experiência e de capacidade de se emocionar com aquilo que verdadeiramente conta na política, que é a forma de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu dizia-vos que são 3 as razões pelas quais não podia deixar de vir aqui e falta-me uma delas. E a última não é menos importante do que as 2 primeiras. Nós tivemos um terremoto político, uma amarga derrota nas eleições legislativas antecipadas de maio passado. E aquilo que se vê e se viu em Portugal neste momento não é diferente daquilo que eu vejo quando olho para o Parlamento Europeu, onde trabalho diariamente, ou que vejo quando do Parlamento Europeu olho para outros países do mundo. Nós temos uma crise efetiva, real, que não é circunstancial, das sociais-democracias e, no nosso caso, do socialismo democrático. Temos um crescimento daquilo que são as forças dos partidos mais conservadores e até de extrema-direita, e estamos a ter dificuldade em responder a isto. Estamos ainda um pouco atordoados. Mas este momento em que nós estamos, ainda que atordoados, ainda que com dores, não é momento nem de desistir, nem de tirar a toalha ao chão, nem de perdermos a cabeça, a serenidade e a lucidez. É o momento de sermos muito claros sobre aquilo a que precisamos de responder. E caras e caros amigos, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de responder a uma pergunta que hoje já aqui foi feita, que é: que Portugal é que queremos? Que Marvão é que queremos? O que é que nós queremos para a nossa junta de freguesia? E se não soubermos isso, e se não soubermos qual é a diferença entre aquilo que nós queremos e aquilo que são as hipóteses de voto que temos à nossa volta, nós não vamos conseguir decidir bem. E caras e caros amigos, não é só porque o Partido Socialista é o partido com mais tração e tradição autárquica que nós vamos votar no Partido Socialista. Nós vamos votar no Partido Socialista e estou certa que vamos levar muitos outros a votar no Partido Socialista e precisamos de fazer esse trabalho, porque aquilo que disseram é verdade. Trabalho, trabalho, trabalho. Nada se faz sem campanha, sem o porta a porta que cá há bocado falávamos, sem o contacto com a população, sem o contacto com as pessoas nos cafés, sem o contacto com as pessoas nas igrejas, sem a ida ao mercado, sem a proximidade com as escolas, sem a proximidade com os centros de saúde. Não é possível fazer política e trazer respostas para a vida das pessoas estando num gabinete ou estando num sítio afastado do sítio onde elas vivem todos os dias. Isso não é nada, isso são soluções de papel, isso não é saber o que é que as pessoas esperam. E há uma coisa que me parece muito importante também que se diga, é que quem vem para a política, quem vai para a política, vai orientado por princípios, vai orientado por ideais e não vai prescindir deles. Mas tem que ter capacidade de ouvir aquilo que são as expectativas das pessoas. E nós, muitas vezes, nos últimos tempos, não temos conseguido ouvir aquilo que são as expectativas das pessoas. Fechámos-nos no nosso castelo de cartas e achámos que tínhamos a razão toda. E nem sempre temos a razão toda. E de nada serve termos a razão toda quando estamos sozinhos. Sobretudo se queremos mudar algo e se queremos mudar o país. Por isso, precisamos ter bem presente que uma série de valores e de princípios nos quais acreditamos e que nos unem a todos: o combate às desigualdades, o combate a uma globalização que traz mais desigualdades, que traz um modelo de capitalismo desenfreado, sem qualquer regulação pelo Estado, um modelo em que o populismo e as soluções fáceis andam à solta nas redes sociais, um modelo em que o dizer inverdades, que é para não dizer mentiras, faz caminho e leva muitas vezes a verdade. E eu falava há bocado com uma camarada que me dizia que às vezes se zanga e nas redes sociais responde àqueles que dizem coisas que não são verdade. E nós também precisamos de fazer isso, com educação, claro, como é o nosso timbre, mas também precisamos de fazer isso. E respostas que de facto recuperem aquilo que são estes princípios, mas com capacidade de mudar para melhor a vida das pessoas, porque as pessoas estão desencantadas,
estão frustradas. A política não responde às frustrações de todas e de todos. Não tenhamos ilusões. Quem diz que... Desculpem-me dizer-vos isto. Quem diz que a política vai responder a todas as inquietações e a todos os problemas, não está a dizer verdade. Há coisas que dependem também de nós, que dependem também, às vezes, da sorte. O que a política pode fazer por cada um de nós é ajudarmos em coletivo a ter melhores soluções para os problemas coletivos e não acreditar apenas, a política que nós defendemos, naturalmente, no individualismo, no egoísmo, para construir respostas para aqueles que estão a atravessar fases menos boas ou que precisam de determinado tipo de proteção. E, portanto, aquilo que queria dizer-vos hoje era essencialmente isto. É também porque Jorge Marques é um homem diferente. É também porque as eleições autárquicas são umas eleições diferentes. Mas ainda porque estamos num momento difícil e não queremos que o nosso país ande para trás, que é muito importante que em outubro, no dia 12 de outubro, nós tenhamos bem a consciência do que é que vamos fazer e que alertemos aqueles que são os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, para a fragilidade, o erro que é votar por estarmos zangados. Nós sabemos das nossas vidas pessoais que nada se resolve só por estarmos zangados. O voto político, por estarmos zangados, frustrados ou cansados, não resolve nada. A única coisa que pode ajudar a resolver e melhorar as nossas vidas é um voto num projeto, é um voto em princípios. Num projeto político como este, de que o Jorge Marques certamente a seguir vai falar, e vai falar ainda mais detalhadamente ao longo das próximas semanas, e princípios dos quais nós, como socialistas, não nos devemos desviar nem 1 milímetro, porque nós não podemos prescindir da ideia de que entre pessoas há valores que são inquebrantáveis e que não se podem pôr em causa. O respeito, a igualdade de oportunidades, a liberdade, a humanidade com que nós olhamos com aqueles que vêm, por exemplo, de outros países, designadamente porque têm condições de vida terríveis e vivem aqui com condições que são muito piores que as nossas e estão disponíveis para isso e são vítimas também daquilo que nós próprios acabamos por ser vítimas, que são salários baixos e condições indignas. Sim, é preciso introduzir regras, é preciso regular um conjunto de aspectos da nossa vida em sociedade, mas isso nunca pode ser feito apontando o outro como inimigo nosso, porque o outro não é um inimigo nosso. O outro é provavelmente um amigo como nós também tem dificuldades. E esse é o valor do Partido Socialista, a solidariedade, e nós não podemos prescindir deste valor. Não devemos prescindir deste valor, porque ele é a base da nossa vida em conjunto e, sobretudo, da nossa fé política, da nossa crença política e, espero eu também, da nossa capacidade transformadora do mundo. Porque tudo isto que eu disse são palavras e o que conta mesmo é a capacidade de transformar o mundo. Para isso, estarão cá os nossos candidatos autárquicos e à cabeça deles o meu querido amigo, a quem desejo a maior das sortes, porque quem enfrentou uma pandemia na Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano consegue facilmente enfrentar uma eleição autárquica, a quem desejo a maior sorte para fazer isto. Marvão, acima de tudo. Obrigada, caras e caros amigos.